Abraão era um homem de paz, um pastor dedicado à sua família e à sua fé. Mas o destino, como um rio transbordando suas margens, tinha outros planos para ele. Um chamado ecoou do céu, uma ordem divina para uma missão perigosa. Seu sobrinho Ló, um homem bom em uma terra corrompida, havia sido capturado. Prisioneiro de um rei tirânico, Chedorlaomer, Ló enfrentava um futuro incerto e cruel. Abraão não podia ignorar o chamado. A fé pulsava em suas veias, forte como um cafezinho da tarde. Ele reuniu seus homens mais corajosos, guerreiros de coração puro, unidos pela lealdade e pelo dever, lembrando os bandeirantes desbravando o sertão. A jornada seria longa, repleta de perigos e desafios, como atravessar o Pantanal em época de cheia. Mas Abraão, guiado pela voz divina, estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo para salvar seu sobrinho. Abraão não era um guerreiro por natureza, preferia o diálogo à espada, a paz à guerra, assim como o brasileiro prefere um bom futebol a uma briga. Mas a injustiça clamava por reparação. A tirania de Chedorlaomer não podia ficar impune. Uma chama se acendia em seu coração, um fogo que não era de ódio, mas de justiça, como o clamor por justiça social que ecoa em nosso país. Ele libertaria Ló, enfrentaria exércitos, desafiaria reis. A fé era sua espada, a esperança, seu escudo. A jornada começava sob a promessa de um futuro incerto. Mas Abraão, confiante na palavra divina, avançava com a certeza de que a justiça prevaleceria, assim como o sol nasce a cada manhã. Atravessando desertos implacáveis e montanhas traiçoeiras, Abraão e seus homens se aproximavam do reino de Chedorlaomer. A cada passo, a tensão aumentava. O cheiro de guerra pairava no ar, denso como a fumaça de uma churrasqueira em dia de festa. Mas Abraão carregava consigo um segredo, um presente divino, um vaso de barro, simples na aparência, como um artesanato nordestino, mas contendo em seu interior uma chama eterna. Uma chama que não queimava, mas que emanava poder e luz como a chama olímpica que une nações. Era a promessa de Deus, a certeza da vitória. No campo de batalha, as forças de Chedorlaomer, imponentes e cruéis, aguardavam. O medo percorreu os homens de Abraão, mas ele, erguendo o vaso, clamou aos céus. A chama sagrada respondeu crescendo em intensidade, transformando-se em um pilar de luz que iluminou o campo de batalha, como o Cristo Redentor que abençoa o Rio de Janeiro. Cegos pela luz divina, os inimigos entraram em pânico. A confusão se espalhou como um rastilho de pólvora em um São João. Abraão, com a fé guiando seus passos, conduziu seus homens à vitória. A terra tremeu sob os pés dos ímpios, como o terremoto que abalou o Haiti. E quando a poeira baixou, a liberdade de Ló estava assegurada. Após a batalha, um homem se aproximou, envolto em uma aura de poder e sabedoria, como um velho mestre de capoeira. Era Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Reconhecendo a força da fé de Abraão, Melquisedeque o abençoou, oferecendo pão e vinho como símbolos de gratidão e comunhão, como um gesto de partilha em uma roda de samba. Mas suas palavras foram além de um simples agradecimento. Ele revelou a Abraão o verdadeiro significado do vaso e da chama sagrada. Este vaso, disse Melquisedeque com voz calma e profunda, como a voz de um contador de histórias na praça, é apenas um símbolo, uma representação daquilo que está por vir. Intrigado, Abraão ouviu atentamente as palavras do rei sacerdote. A chama eterna, continuou ele, representa o Espírito de Deus, a promessa de um Salvador, um Messias que virá para libertar o mundo do pecado, como um novo Tiradentes lutando por nossa libertação. Melquisedeque, com um gesto sereno, apontou para o céu estrelado, tão brilhante quanto a noite de carnaval. Assim como esta chama ilumina a noite, o Messias trará luz à escuridão. Em um transe profundo guiado pelas palavras de Melquisedeque, Abraão foi agraciado com visões do futuro. Cenas vívidas e perturbadoras se desenrolavam diante de seus olhos.
como um sonho lúcido após um dia de jejum. Ele viu a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades consumidas pelo fogo divino por sua depravação e maldade. A visão o encheu de tristeza, mas também de compreensão, como quem observa as consequências da violência urbana. A justiça divina por vezes se manifestava de forma terrível. Ele viu também o Messias prometido, não como um rei poderoso, mas como um homem humilde, sofrendo dores e humilhações, como tantos brasileiros que lutam por uma vida digna. Viu-o pregado em uma cruz, sacrificado pelos pecados da humanidade. A dor da visão o atingiu em cheio, mas ele entendeu. O amor do Messias era infinito, capaz de suportar o peso do mundo, como o amor de uma mãe por seu filho. Por fim, Abraão teve uma visão gloriosa. A terra restaurada à sua perfeição original, um novo céu e uma nova terra, onde a paz e a justiça reinariam para sempre, como um Brasil livre da corrupção e da desigualdade. Era o último jubileu, o clímax da história, o triunfo final do bem sobre o mal.